A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em Atos, no capítulo 7, do versículo 54 a 60. Amém? Nós teremos um tema de uma pessoa foi muito importante, que deixou um legado para mim, para você, para todos nós aqui. A morte de Estevão. O tema é Estevão cheio do Espírito de Deus Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Estevão cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Quando habita o Espírito Santo em nós, nós estamos cheios de Deus. É o próprio Deus em nossas vidas, como nós estamos cheios dele. Então nós vimos que esse é o tema que nós estaremos falando nessa manhã. Gloriosa, né? A morte de Estevão, que deixou um legado para nossas vidas, de confiança no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: ao ouvir isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangia os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés do jovem chamado Saulo. Esse aqui é Paulo, convertido. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amados, uma morte não é linda, se podemos dizer, apedrejado por alguém, por um ser humano. Não é uma morte linda, né? Mas nós vimos que ele passou por isso. E nós vimos aqui a história, por que aquele povo estava com tanta raiva? Por que aquele povo estava rangendo-se os dentes? Nós vimos que, olhamos aqui no interior a defesa de Estevão, o povo tinha raiva, estava com raiva de Estevão. Não estarei lendo tudo, mas você pode ler na sua casa a história aqui no capítulo 7, do 1 até o 51, de ler tudo, essa história, até o 60. Lê, mas eu quero ler um pedacinho aqui no 51 que diz, como se diz, desculpa aí, Estevão dizendo assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. A vinda do justo. Quem é o justo? A vinda de Jesus, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Nós vimos aqui essa palavra gloriosa, maravilhosa. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, não temeram aqueles homens por dizer a verdade, amados.
Ele não teve medo. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós não tememos o que pode acontecer à nossa carne, porque nós sabemos para onde nós vamos. Porque mortos já estamos por este mundo, já estamos mortos, mas nós vamos receber uma coroa de glória. Então não há o que temer em pregar a sua palavra como ela é. Hoje que estamos vivendo numa época que o certo é errado, o errado é certo. Hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, como ela está ensinando, que é o bem para minha alma, para tua alma, para nossa alma, que é o melhor que nós podemos fazer é de ouvir esta palavra, de pôr em prática essa palavra. E Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, dizia àqueles homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês mataram. Qual dos profetas, os pais de vocês, não perseguiram? E falando isso para eles, amados, eles entraram numa ira. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Hoje, amados, podemos dizer a mesma coisa. Quantas pessoas estão rangendo seus dentes com muita raiva e com muito ódio deste livro, dessas profecias, do que está escrito aqui. Daqueles homens e mulheres que preguem a palavra como ela é, sem medo. Sem medo de nenhuma repreensão, porque ele sabe com quem ele está, com o dono da vida. E Estevão não é diferente, não foi diferente com ele. E nós vemos quantos estão odiando. É normal. Olhando assim, é normal. Sempre isso existiu, sempre vai existir. Mas, lamentavelmente, tristemente é ver essas pessoas totalmente cegas e tampadas, que não podem enxergar o óbvio. Jesus Cristo está voltando, queira você ou não. Se não volta, muitos podem pregar, nós vamos passar para a grande tribulações, outros dizem não vai passar pela grande tribulação, e sucessivamente há essas questões que nós estamos ouvindo. Uns vai passar para a grande tribulação, outros não vão passar por grandes tribulações, mas uma coisa certa que nós temos que nos apegar, nos afeiçoar, colocar na nossa mente e no nosso coração, eu preciso estar pronta, seja para grande tribulação, seja para não grande tribulação, seja para morte ou seja para a vinda do Senhor Jesus, eu preciso estar bem. Eu não vou ficar ouvindo A e ouvindo B. Eu preciso me apegar com essas promessas e guardar ela no meu coração e praticá-la em minha vida. Não importa. Não importa que o mundo caia para lá, para cá, o que está sucedendo no mundo. O que eu tenho que fazer é orar, interceder para que Deus entre com a salvação e a libertação, com visão espiritual ao povo. Tanto dentro da igreja como fora da igreja, abrindo os ouvidos. Nós vimos aqui que ao ouvir isso, ficaram com o coração cheio de raiva. Quantos estão assim? E não somente, amados, eu não vou dizer aqueles que estão lá fora, não. Não vou dizer somente aqueles que estão lá fora, não. Muitos que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, ao ouvir uma repreensão dentro da parte de Deus, eles se enfurecem, se iram. Deixa de ir para a igreja. Para de ouvir a palavra do Senhor. Porque eles não querem ser confrontados com a verdade, com a sua palavra. Infelizmente, isso está havendo. Sempre houve e sempre haverá enquanto não se terminar tudo por aqui. Enquanto a Bíblia, o Espírito Santo estiver sobre essa terra, enquanto o povo de Deus estiver sobre essa terra, isso vai acontecer. Mas isso é bom para saber quem que é joio e quem é trigo. Então o que nós devemos fazer, Senhor? Que eu venha ser trigo e não joio.
que eu possa ouvir a tua palavra e aceitar no meu coração. Então nós vimos que a repreensão ninguém gosta, principalmente quando ela vem de verdade, principalmente quando vem da palavra do Senhor. E Jesus vai voltar, amados. Está voltando e volta para a minha vida a qualquer momento, para a sua vida a qualquer momento. Nós temos que crer, estar firme, porque depois da morte segue seu juízo. E quando ele voltar, nós estivermos preparados também, não vamos ter a morte eterna. Vamos correr para os pés do Senhor, vamos para a igreja, vamos obedecer a palavra, vamos buscar ao Senhor, vamos ler Bíblia, vamos pedir a Deus graça, sede para ler Bíblia, sede para orar, sede para buscar ao Senhor, sede para adorar, sede para obedecer esta palavra. É fácil? Não! Mas com a ajuda dele tudo se torna muito mais fácil. E nós vimos aqui que Estevão falando tudo aquilo para eles, eles não gostaram. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Eles ficaram uma revolta muito grande. Eles rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio o Espírito Santo, fitou os olhos ao céu, no céu, e viu o que ele viu? A glória de Deus. Sabe o que é isso, amados? É melhor do que prata e ouro, do que riqueza. Não existe coisa melhor, porque aqui nós estamos passando de passagem. O tempo para mim e para você é curto, aqui nessa terra. Então nós vimos aqui que fitando os olhos, viu a glória de Deus e Jesus, que privilégio ele teve, que estava à direita de Deus. Então ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amado, deixou isso aqui registrado para mim, para você, para nós ouvirmos hoje. Essa palavra gloriosa, ele viu, ele teve cheio do Espírito, enquanto muitos odiava. Aí sim que eles ficaram mais enfurecidos. Ainda assim que eles ficaram mais cheios de raiva, de ódio. Nós vimos aqui, eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Tamparam. Nebrai, chofroa, saitionou. Quantos estão dentro da casa do Senhor tampando-se-lhe os ouvidos? Quantos estão lá fora? Quantos se afastaram do caminho do Senhor? Quantos estão lá fora e não querem ouvir a verdade? Nós vimos aqui que ampara os ouvidos. Ouvimos o que queremos ouvir. E temos uma capacidade assustadora de não escutar o que não estamos dispostos a ouvir. É assustador. Querem ver palavras, mas querem ver bajulações, massageando o cego. Te dou, vou dar. E eu nada. Não ter renúncia, não querer renunciar a nada. Ai, sou de Bright of Michael, sei your neighbor Fry. Muitos ouvidos querendo ouvir. Temos a capacidade assustadora de não escutar o que não estamos dispostos a ouvir. Que Deus abre nossos ouvidos espiritual, que nós temos a graça de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E nós podemos ver que ele, aqui ó, eis que vejo os céus abertos, eles tamparam os ouvidos, não queria ouvir. Que coisa linda, testemunho lindo. Amada, deixou isso para quê? Para nós, porque o povo aqui está fazendo a mesma coisa? Não. Está fazendo igual? Também está fazendo igual. É óbvio que sim. Então diz aqui, e eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos. A verdade dói, mas é um bálsamo para nossa alma, para nossas vidas. E nós vimos aqui que avançaram contra ele. Eles avançaram unânimes. Quantos homens? Aqui não fala a quantidade de homens, mas não era pouco homens, né? Que avançaram contra Estevão, cheio do Espírito Santo, expulsando-o da cidade e o apedrejaram. Pôs ele para fora e o apedrejaram, amados. Porque ele estava falando a verdade e eles não queriam ouvir. Aquele que está pregando a verdade continua pregando a verdade, a palavra do Senhor como ela é, sem bajulações a ninguém. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de pregar a verdade. Nós vamos aqui apedrejar
as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem era Saulo? É Paulo, esse grande homem de Deus que se converteu ao Senhor. Um homem que inspirava a morte para os cristãos. Se converteu ao Senhor e passou por muitas situações difíceis. E, como se diz, deixar aos pés dele. Nós vimos aqui, enquanto o apredejava, Estevão orava. Enquanto ele recebia as pedras. Será que você, quando está sendo atacado, caluniado, muitas vezes alguém falando mal de você, você vai revidar? Ou você vai dobrar o joelho e orar por essa pessoa, seja ela quem for? Ou vai dobrar o joelho e pedir a Deus misericórdia por essa pessoa que levantou calúnia, por essa pessoa que está fazendo mal para você, na igreja, no trabalho, na escola, aonde você estiver. Desde que você está sendo luz em meio às trevas, mesmo que você está sendo luz em meio às dificuldades, a luz em meio às trevas, mesmo você passando por essa dificuldade, você está orando por essa pessoa, você vai levantar, tá, você está no meu caderninho negro. Não, amados, aqui nós vimos que Paulo, a gente fala Paulo não, aqui nós vemos Estevão. Me perdoe estar errando os nomes aqui. Enquanto o apedrejava, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Amado, eu preciso de orar. Eu preciso de buscar por aqueles, por todos, sem acepção de pessoa. Quem está fazendo-te mal? Quem está te prejudicando? Oram por eles, para que Deus venha abençoá-lo, dá-lhe graça e sabedoria. E nós vimos aqui que então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Ele orava ao Senhor: Senhor, não os condenas por causa desse pecado. Será que nós estamos orando que ele passa o pior do que eu passei? Do que ele fez para mim, que ele receba isso o dobro. É essa oração que nós fazemos? Oração de feiticeiro? Senhor, que ele seja abençoado, que ele seja liberto, que ele seja transformado. Ou nós oramos, Senhor, que ele pague, ele tem que pagar o que ele fez por mim. Isso é crente dentro da igreja fazendo esse tipo de oração. Eu não merecia passar por isso, agora ele vai pagar, tintim por tintim, do que ele fez por mim. Enquanto Estevão, sendo apedrejado, morrendo, ajoelhado, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. É essa oração que eu e você nós temos que fazer. Mas para fazer essa oração por essas pessoas, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheio de Deus, porque se não estivermos, estamos na carne. Obviamente que é isso que nós vamos desejar, porque é isso que a nossa carne quer, o mal do próximo. Mas se estamos cheios de Deus, cheio do teu Espírito Santo, não quero o mal dele, quer a libertação dele. A justiça vem de Deus para ele, mas não da minha boca, de maneira nenhuma. E nós vimos aqui e depois que ele disse isso, morreu. Mas morreu com a convicção, privilégio de ter visto Deus e Jesus em pé, assistindo ele. Mas você vem para cá, meu filho. Não deixou de falar a verdade. Ficou registrado aqui esta palavra gloriosa. Amados, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Busca a presença dele, busca a presença de Deus na sua vida. Jesus está voltando, situações difíceis estão por chegar cada dia mais as nossas vidas, e se não estivermos cheios do Espírito Santo, não vamos aguentar, não vamos suportar. Mas se estivermos cheios de Deus, cheios do teu Espírito Santo, nós vamos enfrentar.
Seja qual for a situação, seja qual for a situação do mundo, nós estamos preparados. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor, seja qual for, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai poder ver o quê? A glória de Deus. Você vai poder ver Deus em pé com você, assistindo a sua dificuldade, dizendo para você: eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filha, não desanimes. Essa dor, essa luta, essa dificuldade, essa aflição vai passar. Essa dor toda vai passar. Não desanime. Ele impede olhando para você e dizendo: não desanime. Continue. Continue sendo fiel a minha palavra, continue sendo fiel aos meus mandamentos, continue sendo este homem, esta mulher fiel, continue, porque eu estou te assistindo, eu estou vendo, eu cuido de ti, eu cuido dos teus, da sua família. Ser fiel, ouve esta palavra. Nós podemos fazer isto e nós podemos ver. Filipe falou como Jesus disse. Nós podemos ver aqui que Filipe disse: não os condenes por causa deste pecado, parecido ao grito de Jesus. Jesus disse isso também. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E entregou o Espírito a Deus. Perdoa-lhes. É isso que eu preciso aprender a amar e perdoar e liberar perdão às outras pessoas, porque Jesus te assiste. Não tem coisa melhor de saber que Ele nos está vendo. Parece que não, mas Ele está nos assistindo. Por prova disso ficou registrado aqui. Estevão sendo perseguido, o povo querendo matar e com muito ódio, ele viu Deus e Jesus ao lado dele, em pé, o assistindo. Tem glória melhor do que essa? Tem prazer melhor do que esse? Não. Jesus está te assistindo, te vendo. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.